Pânico na Assembleia Nacional. Liberty Chiaka, o presidente do grupo parlamentar da UNITA, colocou o João Lourenço no seu devido lugar. Não só o GLO, mas também os seus cambomboritos, as suas tropas. Lhes colocou onde eles merecem ficar. O senhor, mais uma vez, pegou no microfone e tocou nos pontos essenciais. Passam fome. De acordo com os dados apresentados pelo Movimento de Estudantes Angolanos, a quando do início do ano letivo 2023-2024, cerca de 10 milhões de crianças em todo o país encontram-se fora do sistema de educação e ensino. Angola, da falta de emprego à corrida ao lixo. O desemprego bate recorde e até para conseguir emprego é preciso pagar primeiro, conforme afirmaram alguns cidadãos entrevistados pela Voz da América. Senhoras e senhores deputados, esta é uma imagem da dura realidade política, econômica e social que Angola vive, que os líderes da UNITA, para já servir Angola, Bloco Democrático e deputados pretenderam partilhar com as instituições públicas, mas as ordens superiores impediram. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui foi para vocês, vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, tá difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e estás cansado de ir para ali, queres um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco, do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal, para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuyuyo, então não sei mais. Minha família, durante essa nova sessão parlamentar, o Liberty Chiaka começou de um jeito que... começou muito bem. Mencionou os ativistas, mencionou a perseguição que a Lisa Muniz está a sofrer em Portugal, mencionou muitos pontos importantes e depois impactou a todos com a sua mensagem, com as suas críticas, que ele falou em nome da UNITA, direcionada ao presidente, a Carolina Sequeira e ao complô do MPLA. Além do notável legado na luta em defesa da democracia, a contribuição deixada por Mandela abrange o seu alto nível de elevação política moral, a capacidade de resolução de conflitos, boas relações raciais, proteção e promoção dos direitos humanos, direitos das crianças e outros grupos vulneráveis, luta contra a pobreza, luta contra as desigualdades e promoção da justiça social. Nesta data, evocamos uma citação de Mandela: lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Defendi o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual as pessoas vivem juntas, em harmonia e oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e conseguir realizar. Mas, se for preciso, é um ideal para o qual estou disposto a morrer. Este ideal continua por se realizar em Angola. Por isso, nós, os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, reafirmamos o nosso comprometimento com o povo para a defesa da democracia, liberdade, dignidade, justiça social e prosperidade. Povo angolano, nesta data, o Grupo Parlamentar da UNITA manifesta solidariedade à cidadã Luzia Muniz, que é perseguida e vilipendiada pelo regime por orientações da capital. O Grupo Parlamentar da UNITA manifesta solidariedade aos jovens ativistas e presos políticos por delito de consciência. O Grupo Parlamentar da UNITA manifesta solidariedade
aos 7 jovens do Lubito, que foram presos por se manifestarem contra a falta de água e contra a fome. O Grupo Parlamentar da UNITA manifesta voto de protesto contra a postura dos comandantes da Unidade de Segurança Presidencial e a Polícia Nacional, que obrigaram os seus efetivos a impedir o livre exercício de direitos constitucionais de líderes políticos e deputados da Assembleia Nacional. Mais uma vez, a natureza repressiva do regime e o seu caráter antidemocrático foram postos à prova. O Grupo Parlamentar da UNITA condena todas as tentativas de se criar medo e condicionar o exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Senhoras e senhores deputados, durante o último trimestre, 5 questões continuaram a se destacar negativamente na vida das pessoas, das famílias e das empresas e no debate público. A pobreza e a fome, o desemprego, a falta de transparência, as violações de direitos humanos fundamentais e a crise institucional entre o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. Comprovando o quadro acima, eis algumas das notícias que demonstram a principal agenda do governo e que traduzem a Angola do Executivo. O Presidente da República aprova 12 milhões de dólares para a atualização do sistema de ar-condicionado da nova sede da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. 12 milhões de dólares para ar-condicionado. O Presidente da República aprova ajuste direto de 135 milhões de dólares para a construção de um muro de vedação de 45 quilômetros do Bungo ao novo aeroporto, à razão de 3 milhões de dólares por quilômetro. Temos um muro milionário. O Presidente da República aprova uma despesa de 15 milhões de dólares para, em regime de contratação simplificada, contratar-se aquisição de serviços e desenvolvimento do portal integrado da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. Enquanto isso, a Angola real, da maioria dos angolanos, registrou a seguinte realidade: um desemprego acima de 32%, afetando maioritariamente os jovens, enquanto que a execução financeira dos programas de fomento ao emprego foi em média de 6%. – 79,8% dos empregados do setor informal, enquanto que no programa de reconversão do setor informal, a execução orçamental do primeiro trimestre de 2024 foi de 3%. A par dos dados do INE, acima referidos, segundo o relatório do Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, metade da população angolana vive na pobreza, havendo mais de 17 milhões de pobres. O recente relatório do Banco Mundial estima que 10 milhões de angolanos passam fome. De acordo com os dados apresentados pelo Movimento de Estudantes Angolanos, a quando do início do ano letivo 2023-2024, cerca de 10 milhões de crianças em todo o país encontram-se fora do sistema de educação e ensino. Angola, da falta de emprego à corrida ao lixo. O desemprego bate recorde e até para conseguir emprego é preciso pagar primeiro, conforme afirmaram alguns cidadãos entrevistados pela Voz da América. Senhoras e senhores deputados, esta é uma imagem da dura realidade política, econômica e social que Angola vive, que os líderes da UNITA, para já servir Angola, Bloco Democrático e deputados pretenderam partilhar com as instituições públicas, mas as ordens superiores impediram. Senhores deputados, no quadro da governação, 3 objetivos, 3 valores e 3 resultados importam: dignidade, prosperidade e felicidade. Tudo o que o Estado tiver de fazer, se não concorrer para a concretização deste triângulo de valores, a ação do Governo, do Parlamento ou dos tribunais não tem relevância nem utilidade
na vida das pessoas. Viagens oficiais. Viagens oficiais, conferências, mudanças de ministros e governadores. Tudo isto não representa nada se não for para realizar a dignidade, a prosperidade e a felicidade das angolanas e dos angolanos. Povo angolano, a UNITA considera a institucionalização efetiva das autarquias locais uma emergência nacional para acudir à grave crise social que Angola vive. A crise da governação dos assuntos públicos locais, a falta de água nos bairros, as obras paradas, a confusão à volta dos terrenos, a crise na educação elementar, tudo isto não pode esperar por condições ideais para as autarquias começarem a funcionar. O país está em crise. Está provado que o governo central sozinho não é capaz. Os problemas são complexos, muitos. Por isso exige a contribuição de outros atores, sejam eles políticos, da sociedade civil e grupos de cidadãos. Tanto o projeto do Grupo Parlamentar da UNITA como a proposta do Executivo prevêem que a versão final da lei que cria as autarquias assegura ou cria na Assembleia Nacional uma comissão eventual para assegurar que não haja manobras, que não se perca mais tempo e que as autarquias sejam mesmo uma realidade antes das eleições gerais de 2027. O povo deve exigir dos deputados a efetivação das autarquias locais. Não há mais razões válidas para não se criarem agora as autarquias locais. Os deputados não podem abusar da paciência do povo. Devem concretizar a vontade do povo com lealdade e não a vontade dos seus partidos políticos, pois somos apenas representantes do povo. O soberano é o povo angolano. Quem sabotar a implementação das autarquias locais deve ser penalizado pelo povo angolano nas eleições gerais de 2027. Reiteramos o nosso apelo aos angolanos para não se deixarem distrair por propostas de novas divisões político-administrativas que nada contribuem em nada para a resolução dos problemas prementes das famílias. As pessoas estão com fome, com muita fome. O salário já não consegue comprar comida para um mês. A grande maioria das mulheres e dos jovens está sem emprego. Os hospitais não têm medicamentos. Os serviços públicos não têm papel. As pessoas estão desesperadas. O Estado tem de se concentrar na resolução desta crise. E esta crise deve ser a prioridade nacional. Senhoras e senhores deputados, qual é o valor de uma pedra de diamante para uma família que está num barco a afundar? Qual é o valor de uma pedra de diamante para uma família que está num barco a afundar? O diamante não vale nada nestas circunstâncias. A prioridade é a vida. Qual é o valor de uma nova divisão administrativa da província de Luanda se as pessoas não têm o mínimo para sobreviver e muitas delas estão a morrer de fome? Vamos partilhar excertos da visão da cidadã angolana Alexandra Simeão sobre os desafios do país. A divisão administrativa, vista por qualquer um dos lados que ela tenha, não acrescenta valor à alteração do paradigma da governação existente pelo facto de não se conseguirem resultados diferentes se as ferramentas e a prática forem sempre as mesmas. De erro em erro, a percepção de insegurança institucional instala-se quando aqueles que deviam fazer a diferença preferem agradar a liderança com rasgados elogios, mesmo quando o circo começa a arder. Já vimos este filme antes e não terminou bem. A expectativa pública é claramente desoladora. Senhora Presidente, senhores deputados, na perspectiva das políticas públicas, a língua inglesa possui 3 termos distintos para se referir às diferentes dimensões que o conceito de política pode assumir. Polity, politic e policy. A polity refere-se ao sistema político, incluindo o sistema político-administrativo e o sistema jurídico. A política
por sua vez, é determinada pelo jogo político e envolve partidos políticos, as eleições, assim como os interesses políticos. A policy consiste na dimensão material da política, o programa de governação e as políticas públicas. A polity é estruturante. A policy e a política são conjunturais. A divisão política administrativa de um país não pode e não deve ser determinada por jogos nem interesses políticos, pois envolve questões políticas, econômicas, técnicas, sobretudo históricas e culturais profundas. Como justificar que 22 anos depois do fim da guerra, os angolanos continuam a morrer de fome? Como justificar que muitas escolas primárias estão sem carteiras? Como justificar que a maior parte das cidades e vilas está sem energia elétrica regular e água canalizada? Como justificar e explicar que o governo gaste mais de 12 milhões de dólares para o sistema de ar-condicionado de um prédio, mas para o programa de melhoria da segurança alimentar e nutricional apenas previu 3 milhões de dólares, tendo disponibilizado somente 180 mil dólares. Para o programa de combate às endemias, igualmente previu apenas 54 milhões de dólares, tendo disponibilizado somente 3 milhões de dólares. São dados oficiais do Ministério das Finanças. Esta é a Angola real que nós vivemos. A presente sessão plenária vai apreciar o relatório e execução do Orçamento Geral do Estado referente ao quarto trimestre de 2023. Uma leitura política atenta e uma observação rigorosa permite-nos concluir que os níveis de execução financeira nos setores sociais e econômico-produtivos são extremamente baixos. O único superávit é de propaganda, fome, desemprego, pobreza, criminalidade e alta taxa de mortalidade. Senhores deputados, não podemos esperar 3 anos para tirar o país da crise. Temos de fazê-lo agora. Vamos todos trabalhar juntos na aprovação de medidas de emergência para aliviar o sofrimento das famílias angolanas, em especial as mais desfavorecidas. Algumas destas medidas são a discussão aberta, patriótica e comprometida na aprovação e execução do Orçamento Geral do Estado, bem como a institucionalização efetiva das autarquias locais. Tá aí, minha família. Eu não vou falar muito. Eu só quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo, ok? Mais uma vez a UNITA teve momentos importantes no Parlamento e se você gostou da intervenção ou tens uma crítica aí, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha para mais acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoa. Vou tirar agora.